Esse artigo que a gente publicou teve como objetivo analisar as mediações realizadas em espaços de educação não formal, especialmente aqueles com coleções vivas, ou seja, zoológicos e aquários, e a gente colocou um foco principal nas visitas escolares, né? Então a gente pensou duas perguntas de pesquisa que queríamos responder com esse artigo. A primeira delas é: quais são os modelos de mediação utilizados pelos educadores de zoológicos e aquários durante as visitas guiadas de grupos escolares? E uma segunda pergunta que é: de acordo com os mesmos mediadores, quais fatores do modelo contextual de aprendizagem de alguma maneira influenciam os modelos que eles acabam utilizando, né? Então, para a gente responder essas duas perguntas de pesquisa, a gente utilizou uma estratégia de estudos de caso. Particularmente, fizemos um convite aberto a zoológicos e aquários do Brasil. Acabamos selecionando 4 espaços, 3 aquários e um zoológico que participaram então nessa coleta. E essa coleta, ela teve 3 etapas diferentes, né? 3 instrumentos também. Uma primeira etapa, que era um questionário, na verdade, que tinha como objetivo levantar as experiências prévias desses mediadores, o tipo de formação que eles tinham e outros aspectos pessoais também, né? E do espaço que eles trabalhavam. Depois, uma segunda etapa dessa coleta de dados, a gente acompanhou esses educadores durante 2 visitas guiadas que eles receberam colégios, né? Tomando notas de campo e também gravando as visitas. E por último, no dia da última visita educativa, a gente realizou também uma entrevista semi-estruturada, e essa entrevista tinha como foco falar um pouco sobre o que aconteceu nas visitas e fazer perguntas que fossem ajudando os mediadores a refletir e a entender um pouco por que eles faziam a visita de uma forma ou de outra, né? Depois, em relação à análise de dado, a gente fez primeiro uma análise dos questionários, né, para levantar essas fichas dos educadores. Depois, numa segunda etapa, a gente analisou as visitas, a gente transcreveu todas essas visitas e depois a gente codificou o que estava acontecendo nessas interações entre o mediador, e os visitantes, no caso, os alunos, né? E a partir dessa codificação, a gente determinou qual é o modelo de mediação que estava sendo utilizado pelos mediadores. E, finalmente, a análise das entrevistas a gente fez depois, né, de saber quais eram os modelos de cada um dos educadores, buscando entender, então, quais eram as razões ou quais eram esses critérios do modelo contextual que estava influenciando o modelo de mediação, né? E aí a gente codificou também para os aspectos pessoais do modelo contextual de aprendizagem, os aspectos socioculturais e os aspectos físicos também. E com tudo isso, a gente chegou nos resultados que escrevemos nesse artigo também. Primeiro, olhando para a primeira pergunta, né, sobre os modelos de mediação, a gente conseguiu classificar esses modelos entendendo que, dos nossos 4 mediadores, 2 somente tinham a visita muito mais centrada nos visitantes, né? Então, é um modelo de mediação centrado nos visitantes. E os outros 2, um modelo de mediação mais centrado no mediador. E um deles misturado um pouquinho com um modelo centrado na exibição, mas principalmente era um modelo centrado no mediador, né? Então, era importante para a gente entender por quê, né? Por que cada mediador utilizava cada um desses modelos. Então, aí as entrevistas serviram muito para a gente e a gente foi codificando para cada um desses critérios que eu comentei. O primeiro resultado interessante é que dentro dos critérios mais pessoais, todos os mediadores falam da importância do interesse dos visitantes, né, sobre a visita e sobre o que eles têm a dizer, mas somente as 2 mediadoras que tinham um modelo centrado nos visitantes, elas falam também da importância das ideias prévias dos estudantes e dos conhecimentos prévios dos estudantes também. Depois, quando a gente olhou para os critérios mais socioculturais, uma coisa que a gente olhou que era bem interessante é que somente, de novo, as 2 mediadoras que fizeram uma visita centrada nos visitantes, elas mencionaram que também era importante a experiência prévia e a formação delas mesmas como mediadoras, né? E depois, quando a gente olhou o último critério, que era o critério físico, né? Todos os mediadores mencionaram a importância tanto do design das exibições, né? De como eram os recintos dos animais, etc. E como isso ajudava ou não a mediação deles. E também mencionaram muito os recursos que eles podiam usar durante a visita, e eles mencionam muito o tema do material biológico para fazer interações, né? E o que a gente viu de interessante aí é que a disponibilidade ou não desse material, na verdade, o que influenciava era o tipo de interação que esses mediadores promoviam. Interação cognitiva,
interação hands-on, que a gente fala, né, que é uma interação mais física, e uma interação emocional também. Enfim, então esses foram os resultados que esse artigo publicou, e a gente considera, né, que esse artigo dá uma luz também para as pessoas que querem trabalhar com formação de educadores, que coisas deveríamos considerar nessa formação de educadores para que eles possam gerar visitas mais significativas para os estudantes. E além disso, a gente acredita que é um artigo que pode ser bastante útil para os educadores também, para eles refletirem sobre a própria prática, identificar talvez os fatores que estão influenciando no seu próprio modelo de mediação, né, na sua própria prática do dia a dia.